E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Cornélio. Nós estamos estudando ali o nosso estudo diário, o nosso devocional diário do YouTube sobre Cornélio. E eu quero trazer hoje um pouquinho sobre a história da conversão desse homem. Já há alguns dias nós estamos estudando sobre ele. E o Senhor trouxe ao meu coração para falar hoje com a igreja sobre esse homem, um homem que era um centurião romano. Ele era uma autoridade ali em Cesareia. O evangelho havia chegado para os judeus ali em Atos 2. Eles já tinham recebido o Espírito Santo. O evangelho espalhava em toda Jerusalém, na região ali. Mas agora, hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse homem, Cornélio. Cornélio, ele não era um judeu, ele era um gentio, um centurião romano. E a conversão desse homem marcou a história do evangelho, a história da igreja, demonstrando, através da salvação desse homem, que o plano de salvação de Deus é aberto para todas as pessoas, demonstrando que Deus não faz acepção de pessoas, demonstrando que a obra de Cristo na cruz do Calvário foi para o seu povo, os judeus, mas também para todos os povos, para todas as nações. Esse convite da salvação, que o dia nós atendemos, ele ainda está aberto para todos. Esse convite é enviado sem exceção. Todas as pessoas são convidadas a desfrutarem da salvação que Deus oferece. Isso nos motiva a pregar o evangelho. Isso nos traz a estar como estamos aqui, de portões abertos, podendo anunciar que todo aquele que crê em Jesus Cristo o recebe como Senhor e Salvador, recebe o perdão dos seus pecados e recebe a certeza da vida eterna. Nós vamos ler inicialmente, a gente vai fazer hoje não um estudo expositivo, mas alguns versículos e vamos pensar neles durante alguns minutos. Nós vamos ler versículos 1 e 2 de Atos capítulo 10. Atos 10, versículos 1 e 2 diz assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia muitas esmolas e de contínuo orava a Deus. A gente lê aqui uma descrição de quem era esse homem Cornélio. Cornélio, como nós falamos, ele era um centurião. O centurião era responsável por um grupo de 100 soldados. Esse homem tinha um cargo importante ali naquela região. Ele era uma autoridade, era um homem muito importante, um homem conhecido, mas apesar de toda a sua importância, Cornélio tinha boas características. A Bíblia diz que Cornélio era um homem piedoso, ele era um homem temente a Deus, fazia esmolas, orava, enfim, um chefe de família exemplar, um homem que era abençoado e abençoador, um homem que tinha sede de Deus, um homem que tinha desejo em conhecer mais a Deus, um homem que era temente ao Senhor. Mas sabe de uma coisa, meus amados irmãos? Quando nós lemos toda essa descrição de todas as qualidades de Cornélio, nós temos uma informação muito importante. E esse texto nos traz, e deixa muito claro, que Cornélio, apesar de tudo isso aqui, Cornélio ainda não estava salvo. Apesar do seu desejo por Deus, apesar de ser um bom cidadão, apesar de ser uma pessoa que todos gostavam dele, apesar do seu grau de autoridade, a sua alma ainda não estava completamente preenchida. Ele desejava encontrar-se com Deus. Ele tinha uma grande sede de Deus. Mas ele não conhecia Deus plenamente. Ele não conhecia o plano de salvação de Deus. Porque ele não sabia nada sobre Cristo ainda. Cornélio vinha de uma nação politeísta. Os romanos ali na época, eles criam em muitos deuses.
E Cornélio acreditava em vários desses deuses. Quando ele vai para Cesareia e ele começa a ver os judeus, a forma de culto dos judeus, que era um povo, eles tinham um só Deus. Então ele começa a se interessar pelo Deus dos judeus. Ele abandona os seus deuses e ele agora começa a seguir aquilo que os judeus faziam. Mas apesar de seguir aquela prática dos judeus, ele ainda não conhecia Jesus Cristo como Salvador. Apesar de ter boas características, ele não havia entendido o plano de salvação. Ele era um homem devoto, temente a Deus, comunicava a sua fé à sua família. A sua casa sabia da fé dele. Ele havia deixado as suas práticas religiosas. E eu olho Cornélio, um homem que amava alguém, desejava muito, temia, mas não conhecia todos os detalhes sobre esse Deus. E sabe o que eu vejo aqui, meus amados irmãos? Eu vejo aqui muitas pessoas que amam a Deus, que respeitam a Deus, pessoas que sabem que há um só Deus, pessoas que têm uma prática religiosa, pessoas boas, honestas, pessoas que oram, fazem as suas orações, pessoas que têm as suas Bíblias, pessoas que você vai conversar com ele, a resposta que a pessoa diz é: não, eu tenho uma religião, não, eu tenho fé em Deus. E muitas pessoas vivem assim, mas apesar de tudo isso, ainda não conhecem verdadeiramente Jesus Cristo como Salvador. Apesar de tudo isso, ainda não podem ter no seu coração a certeza da vida eterna, a certeza que os seus pecados já foram perdoados, a certeza de que um dia vão estar na presença do Senhor. Mas a Bíblia nos diz, e é muito importante lembrarmos isso, que todo aquele que busca ao Senhor, encontra. Deus se revela. O Deus que nós lemos na Bíblia, o Deus que nós falamos aqui, é um Deus que sonda os corações. É um Deus que conhece o coração de cada um. É um Deus que sabe o seu desejo, sabe como você almeja por Deus. Ele sabe. E o Deus dos céus que nós lemos aqui na história de Cornélio, ele olha para aquela localidade e ele viu Cornélio. Deus viu Cornélio e viu que Cornélio era um homem que amava ele, mesmo sem conhecer direito. Ele viu que Cornélio orava, mesmo sem saber direito como orar. Ele viu que Cornélio ajudava as pessoas, era uma pessoa querida, era uma pessoa responsável, era uma pessoa que temia a Deus sem conhecê-lo. E sabe o que Deus fez? Se revelou para Cornélio. Porque quem busca, encontra. Quem deseja conhecer a Deus, Deus se revela para essa pessoa. Ninguém que jamais buscou a Deus voltou decepcionado. E Cornélio ali em Cesareia, no meio de um povo que não era o dele, ele clamando a Deus, Deus vai até Cornélio. Eu quero dizer para você hoje à noite que me ouve aqui, talvez você ame a Deus, talvez você nunca teve uma experiência íntima, pessoal com Deus. Talvez você gosta de Deus e pelo fato de você estar ouvindo essa mensagem, seja aqui no salão ou seja acompanhando a transmissão, o fato de você estar ouvindo isso é um sinal que você gosta de Deus. Você respeita a Deus, você teme a Deus, mas talvez você nunca teve uma experiência pessoal com esse Deus. E eu posso te falar uma coisa: Deus te trouxe aqui para você ouvir isso, para dizer que você pode experimentar mais dele do que você imagina, para dizer para você que Deus pode fazer mais, que Deus quer salvar você de uma forma maravilhosa. E assim fez com Cornélio. O texto nos diz, a partir do versículo 3, olha o que aconteceu com Cornélio, lá em Cesareia. Lá não tinha igreja evangélica, lá não tinha pastor pregando, eles não tinham a Bíblia em mãos, lá não tinha transmissão internet, lá não tinha nada, estava ali só Cornélio, um monte de judeus. E o que fazer? A Deus não deixa ninguém que quer frustrado. E o que Deus faz? Vai lá onde estava Cornélio e diz assim: esse homem, Cornélio, verso 3,
observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: olha o que o anjo fala para Cornélio ali: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ai, irmãos, eu confesso que eu tenho estudado isso aqui há uns dias, e sempre que eu leio isso aqui, eu me arrepio de pensar em como Deus é maravilhoso. Deus chega para Cornélio e fala: Cornélio, eu estou sabendo de tudo que você está fazendo, Cornélio. Eu conheço o seu coração, Cornélio. Eu sei o quanto você quer me conhecer, Cornélio. E eu estou aqui para dizer para você: vai lá em Jope, manda lá em Jope. Lá tem um homem na casa de um tal de Simão, e chama ele, Simão o curtidor. Chama ele, para que ele possa falar para você o que você precisa ouvir, para que ele possa falar para você de Jesus. Chama ele, Cornélio. Ah, que maravilha! Cornélio, apesar de tudo isso, de ser um bom homem, faltava nele algo. Ele teve que ouvir essas palavras para que ele pudesse ser salvo. Lá no capítulo 11, versículos 13 e 14, retrata essa mesma cena. Diz assim: e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe disse: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras, mediante as quais serás o quê? Salvo, tu e toda a tua casa. Chama alguém que vai poder falar para você como você pode ser salvo. Você percebe que, apesar de ser um homem piedoso, boa gente, honesto, religioso, gostava de Deus, apesar de tudo isso, ele ainda precisava ouvir uma palavra para falar para ele como ele poderia ser salvo. Hoje à noite você me ouve aqui, eu tenho certeza que você é uma pessoa piedosa, você é uma pessoa que teme a Deus, que ama a Deus, mas talvez você ainda não ouviu com detalhes, ou não teve a oportunidade de essa palavra falar tão profundo no seu coração. E hoje Deus quer falar para você como você pode ser salvo de verdade, como você pode viver algo novo do Senhor. Porque tem muitas pessoas, e esse é um problema que a gente vê muito, tem muitas pessoas que pensam que já são salvos, quando na verdade não são. Tem muitas pessoas que acham, como Cornélio achava, que bastava fazer oração, bastava ter uma religião, bastava fazer boas obras, bastava viver de forma honesta, e isso já era o suficiente para, quando morrer, Deus colocar num bom lugar. Cornélio achava isso também, mas Deus precisou falar para Cornélio: olha, chama alguém para pregar isso para você. E uma coisa que eu acho interessante aqui, irmãos, isso é para nós, igreja. O anjo apareceu lá na casa de Cornélio, mas o anjo falou da salvação para Cornélio? Não. Mas o anjo sabe o caminho da salvação? Sabe. Mas ele falou: vai lá e chama um homem, chama uma pessoa para vir pregar. Sabe por que isso? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, ela ficou na responsabilidade de pessoas como eu e você, que já conhecemos. Anjo não vai aparecer pregando para ninguém. Anjo não vai aparecer pregando a salvação. A pregação do Evangelho, ela é feita por pessoas como eu e você, que um dia já conhecemos Cristo e agora passamos para outro. O que eu estou fazendo aqui hoje é passando para você o que um dia alguém passou para mim. É dizendo que há jeito de salvação. O Evangelho é o único meio pelo qual o pensamento pode ser mudado. É só pelo Evangelho. Ser religiosamente sincero não é o suficiente para alguém ser salvo. Não é ser religioso, não é ser praticante de uma religião, não é ser sincero, ser uma pessoa que tem devoção. Não, precisa de algo.
Cornélio, piedoso, temente a Deus, dava esmolas de contínuo, orava, era um sacerdote do lar, era um influenciador no seu trabalho, dava um bom testemunho, mas ainda não conhecia o Evangelho de salvação em Cristo Jesus. E a mensagem é: chama alguém para que pudesse pregar. Capítulo 10, versículo 36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o Evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Deixa eu te falar uma coisa: a sinceridade não é o suficiente para levar as pessoas aos céus. Ser sincero não é o suficiente. Ter uma religião não é o suficiente. Você já deve ter ouvido, como eu ouvi, aquela frase que dizem: todas as religiões são boas, todas as religiões levam ao céu. Já ouviu essa? Toda religião leva ao céu. No fim, é tudo um Deus só e vamos todo mundo chegar no céu. Já ouviu? Eu já ouvi. Mas não é isso que a Bíblia, nós acabamos de ler aqui, não é isso que a Bíblia diz. Cornélio era sincero, honesto, religioso, dava um bom testemunho, cria em Deus, no mesmo Deus. Cornélio não cria no Buda, Cornélio não cria naqueles deuses indianos, Cornélio não cria naqueles deuses que a gente vê no rato, na vaca, não. Cornélio cria no Deus que nós cremos, mas ainda assim ele não era salvo. Entenda isso. Você pode acreditar no mesmo Deus que eu e que Cornélio acreditava, mas a experiência da salvação, ela é distinta. Não é só crer, e eu vou mais além, a Bíblia diz ainda que crer por crer, até os demônios creem. É você crer e receber a salvação por meio de Jesus Cristo. Cornélio precisava disso. A Bíblia diz no versículo 24 que então o Senhor, no mesmo tempo, fala com Pedro lá na casa de Simão e diz: olha, alguém vai bater na porta e já te chamando para você ir pregar lá em Cesareia. E Pedro, na mesma hora que Deus fala com ele, os homens batem na porta e dizem: olha, aconteceu assim, assim. Pedro vai com eles até Cesareia. Diz o verso 24 assim: no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava fazendo o quê? Esperando por eles, reunido com todos os seus parentes e amigos mais íntimos. Olha que maravilha! Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, eu fico imaginando, imagina comigo, Cornélio sentadinho na sala, junto com a família, com os amigos, todo mundo sentado assim. Ele chegou, é agora, é o que Deus mandou, ele está na nossa casa. Ah, que ansiedade para ouvir o que ele ia falar. Eles estavam esperando para ouvir a mensagem, para ouvir a palavra. E aconteceu, olha o texto, hein? Aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-lhes aos pés, fez o quê? Adorou. Mas Pedro levantou na hora, dizendo: levanta, homem, eu sou um homem também como você. Falando com ele, entrou e encontrou muitos reunidos ali. Cornélio estava pronto para agradar a Deus. Lembra que eu disse que Cornélio era uma autoridade? Cornélio era um chefe de 100 soldados. Ele tinha soldados que estavam debaixo do seu comando. Mas agora, quando Pedro chega na casa de Cornélio, preste atenção comigo no que acontece ali. Pedro chega, Cornélio, alta patente, vê Pedro, ele vai correndo, e sabe o que ele faz aos pés de Pedro? Ajoelha aos pés de Pedro, começa a adorar Pedro. E mas Pedro, o que Pedro faz? Veja aqui na minha mão, eu sou enviado de Deus. Veja aqui na minha mão, eu sou representante de Cristo aqui na terra. Foi isso que Pedro fez? Foi essa a atitude de Pedro? O que Pedro fez? Mas Pedro levantou e disse: ergue, eu também sou homem. Sabe, Cornélio fez aquilo não por maldade. Cornélio não fez aquilo para afrontar Deus. Não. Lembra, Cornélio tinha um conhecimento muito limitado. Cornélio fez aquilo sem saber o que estava fazendo. Ele não beijou os pés de Pedro querendo trocar
lugar de Deus por Pedro. Não, eu não sabia o que estava fazendo. É para isso que Pedro estava ali, para explicar. A gente lamenta que hoje, não é? Tem muitas pessoas que adoram o evangelista no lugar do evangelho, que adoram o líder religioso no lugar de Deus, e pior ainda, que muitos desses líderes estão aceitando essa adoração, não é? Tem muitos até que se dizem representantes de Pedro na terra, e deixam as pessoas beijar as suas mãos, deixam as pessoas beijar os seus pés, mas Pedro falou: não, eu sou um homem igual a você. O único digno de adoração chama-se Jesus Cristo, não a mim. Pedro diz: olha, eu não sou aquele que vai trazer, que vai te salvar, eu sou só o portador da notícia. E talvez você me ouve aqui hoje à noite, talvez você já fez isso, talvez você já beijou nos pés, não de Pedro, mas de outra circunstância qualquer, e talvez não fez isso de maldade, talvez fez porque não sabia. E eu posso te dizer hoje pela Bíblia aqui, que o único digno de nos prostrarmos, e Pedro ensinou isso para nós, é de Deus, é de Jesus Cristo. E naquela hora Pedro levanta Cornélio e fala: não, rapaz, levanta, eu sou um homem igual a você, vamos sentar que eu vou falar para você o caminho que você precisa ouvir, o Deus que você precisa aprender. A importância não estava em Pedro, mas estava na mensagem. Os pés de Pedro são formosos porque ele foi pregar lá, mas não que mereça nenhuma adoração, prostração ali, nada disso. Cornélio lá sentado na sua casa, pronto para ouvir aquela mensagem, sedento para ouvir a palavra, desejoso. E eu gosto de observar o texto que nós lemos. Cornélio não está sozinho lá na sala. Cornélio chamou a família, chamou os amigos, para que eles também pudessem ouvir falar. E aquelas pessoas vieram, porque Cornélio tinha um bom testemunho. E quando Cornélio falou, as pessoas estavam prontas para ir juntos, todos lá na casa, prontos para ouvir. E Cornélio fala: nós estamos aqui prontos para ouvir o que você tem para dizer. Cornélio se preparou para ouvir, pronto ali para ouvir. Será que nós temos tido essa disposição para ouvir a palavra de Deus? Será que quando nós temos a oportunidade de estar como estamos aqui, a gente está pronto para ouvir? Quando Pedro chega com a mensagem, Cornélio já estava lá. Ou o dia de ouvir a palavra de Deus, a gente não está nem aí com isso. Ou o dia de ouvir a palavra de Deus, a gente, se der certo eu vou para ouvir a pregação, se der certo eu vou para o culto, se der certo eu participo, qualquer coisa é motivo de eu deixar de participar do culto, qualquer coisa é motivo de eu deixar de ouvir a pregação. Olha o contraste com Cornélio ansioso, pronto para ouvir, sem saber de muita coisa. E talvez nós sabemos tanta coisa e não valorizamos a mensagem, a pregação da palavra, como Cornélio fez. Ele estava pronto para ouvir, desejoso para aprender. Nós lemos ele falando: todos nós estamos aqui prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. E ele estava pronto para ouvir, e ele queria que outros ouvissem também. Para ouvir o quê? A palavra de Deus. Essa mesma palavra que um dia nos julgará no último dia. Tanta gente que não dá valor na palavra de Deus, não é? Tem tanta gente que não dá valor na palavra de Deus, leva a palavra de Deus de qualquer jeito. Deixa eu te falar algo que a Bíblia diz: no último dia, essa palavra que talvez você despreza, você menospreza, essa palavra vai estar presente na hora do julgamento. Um dia, quer queira ou não, essa palavra vai estar lá. Apocalipse capítulo 20, verso 12 diz: vi também os mortos grandes e pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. A palavra foi: estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, estamos prontos para seguir. E então Pedro começa a falar. Pedro diz, versículo 34, ele diz: então falou Pedro dizendo. Pedro agora falando para um gentio, primeiro gentio,
que Pedro vai pregar. Primeira pessoa que não era dos judeus que Pedro vai pregar. Aquilo para Pedro é novidade, porque Pedro só tinha pregado o povo dele, agora está pregando para o gentio. E Pedro olha e fala: eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que teme e faz o que lhe é justo e o que lhe é aceitável. Esta é a palavra, verso 36. Essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. E vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, começando desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. E o verso 38 ele diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A mensagem do Evangelho que Cornélio anunciou e a mensagem que nós anunciamos aqui está centrado unicamente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro da mensagem do Evangelho. Pedro diz: Deus ungiu a esse Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, para poder fazer o bem, para poder curar a todos os oprimidos do diabo, para trazer liberdade aos cativos, cura aos enfermos, aos atormentados, perdoou os pecados, curou os cegos, limpou os leprosos e ressuscitou os mortos. Esse é o Jesus que Pedro anunciava para Cornélio, e é o mesmo Jesus que nós anunciamos aqui hoje à noite. Aonde Jesus chegava, trazia esperança, trazia vida. Onde Jesus está, reina a vida e não a morte. Jesus está libertando os presos, destruindo os grilhões, trazendo liberdade a todo aquele que crê. E Pedro diz: nós somos testemunhas disso. Pedro diz: eu estou falando para você uma coisa que eu vi. Eu estou falando para você uma coisa que eu experimentei. Eu sou testemunha disso, de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida dele, pendurando ele no madeiro. Pedro diz: Cornélio, eu vi tudo. Lá ele fez todas essas coisas e mataram ele. E lá na cruz Jesus trazia liberdade para todo aquele que crê. A morte de Jesus na cruz era a nossa carta de alforria, libertando-nos da escravidão. Jesus não morreu naquela cruz como um mártir que estava dando a vida por uma causa, mas Jesus morreu naquela cruz como nosso substituto. A morte de Jesus na cruz do Calvário foi em seu lugar, foi em meu lugar. Ele morreu para que nós pudéssemos ter vida. Foi pela sua morte que hoje nós temos vida. Pela sua morte nós fomos livres da morte. E a exemplo de Pedro que disse: olha, eu estou falando de uma coisa que eu ouvi, Cornélio. Eu quero dizer para você, eu estou pregando aqui uma coisa que eu experimentei na minha vida. Um dia eu encontrei esse Jesus, os meus pecados foram perdoados e eu ganhei uma nova vida. E desde então eu tenho vivido nesta esperança do dia em que vou encontrar com o meu Senhor nos ares. E Pedro diz: ele morreu, mas a este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. E o verso 41: e não a todo o povo, mas as testemunhas que lhe foram anteriormente escolhidas por Deus. Isso é a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. A mensagem da morte de Jesus na cruz, ela precisa ser anunciada, mas ela precisa ser acompanhada com a mensagem de que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E Cornélio fica sabendo: olha, esse Jesus morreu por nós, Cornélio, mas ele ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele rompeu as cadeias da morte. Ele abriu o túmulo de fora para dentro. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. E ele tem as chaves da morte. Ele tem as chaves do inferno. Ele tirou o grilhão da morte. A morte já não tem mais a última palavra. Todo aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. E já caminhando para terminar, Pedro diz para Cornélio: olha, Cornélio, ele nos mandou pregar ao povo e testificar de que ele foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Um dia todos nós
vamos comparecer diante desse, que hoje é Salvador, mas um dia ele será juiz. O Jesus que nós anunciamos, ele hoje é Salvador, mas um dia será juiz. Um dia todos comparecerão perante ele para prestar contas da sua vida. Um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A remissão dos pecados, a salvação, a vida eterna não são alcançadas por obras, não são alcançadas por religião, mas são alcançadas somente pela fé em Jesus Cristo. Somente pela obra de Cristo na cruz. Evangelho de João, textos muito conhecidos da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 47, o Senhor Jesus diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. João 3,16 nos diz: o que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Eu quero terminar dizendo: não importa quem nós somos, não importa de onde viemos, não importa o que fizemos, o importante é que essa mensagem de salvação e de esperança é para todo o que crê, inclusive para você hoje à noite. A história de Cornélio nos desafia a falar dessa mensagem para todas as pessoas. Pedro está falando para um gentio. Pedro, do jeito que ele era, e ele estava falando para um gentio, porque a mensagem era para todos. E essa mensagem é para você, é para mim, para todo aquele que nele crê. Essas boas novas nós compartilhamos, essas boas novas nós avisamos. Se você ainda hoje à noite não aceitou Jesus como seu Salvador, talvez até hoje você pensava que bastava ter uma religião, gostar de Deus e gostar de Jesus. Talvez até hoje você achava que bastava ir para uma igreja, bastava você ter uma Bíblia. Eu quero dizer para você, você precisa mais do que isso. Precisa conhecer Jesus como seu Salvador, como seu Senhor pessoal. Se prostrar diante dele, chegar diante dele reconhecendo que Jesus é o Salvador. Naquela hora, diz a Bíblia, Pedro estava falando, e aquele povo, eles creram em Jesus. Naquela hora, Pedro estava pregando, diz que eles creram em Jesus, o Espírito Santo veio sobre eles. E naquela hora eles creram, eles foram batizados, porque eles agora conheceram Jesus como Salvador. Ali acontece o Pentecostes nos gentios agora, dentro da casa de Cornélio. Igual aconteceu lá em Atos 2, agora acontece em Atos 10 com os gentios. O que trouxe essa experiência até nós, que somos gentios. Hoje à noite, reflita sobre isso, sobre como você está buscando a Deus. Receba Ele como seu Salvador. Eu sei que você ama a Deus, eu sei que você gosta de Deus, eu sei que você tem zelo por isso, mas talvez te falte uma experiência mais profunda com Deus. E essa experiência você pode ter hoje. Você pode hoje receber Jesus como seu Salvador, talvez de forma como você nunca fez. Vamos ficar de pé para a gente orar?